Esse vídeo está tentador. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Mateus capítulo 4. Chegamos nessa nossa caminhada de 1189 semanas. Estamos aí chegando no capítulo 4 de Mateus, e eu disse no início, né, que esse capítulo está tentador. Por quê? Porque se você já abriu sua Bíblia aí, você vai saber que no capítulo 4 nós vemos ali o relato sobre Jesus e como Jesus foi tentado. E como nós podemos aprender tanto com esse capítulo, porque o diabo continua atuante na vida, no mundo, e ele usa dos mesmos mecanismos hoje para nos atacar. Então, se nós conhecemos as artimanhas dele, nós podemos nos precaver, nós podemos buscar o Senhor, nós podemos fugir da tentação. Então esse vídeo está aí tentador mesmo para assistirmos, e eu gostaria de convidar a ir até o fim aqui comigo. Gostaria também de convidar a se inscrever no canal. Tem gente aqui que eu já sei que assiste, pelo menos assim a estatística mostra que assiste, mas não se inscreveu. Então eu peço aí para você, por gentileza, se inscrever no canal, só dar um cliquezinho aí, curtir, compartilhar, ativar o sininho para você receber as notificações do vídeo. Lembrando que os vídeos desse canal saem todo sábado e toda terça-feira às 11 da manhã. Então eu gostaria de te convidar a caminhar comigo, lembrando que tem outros vídeos aí que você pode ver, tem curiosidades, tem histórias missionárias, tem provérbios, tem assuntos polêmicos, né, feminismo e outros assuntos aí que são bem contemporâneos, e nós temos aqui um dia especial para falarmos só da Bíblia, tá bom? Então fique à vontade para ver aí outros vídeos também e acompanhar aqui essa jornada. E também colocar comentários se você quiser também, ficar à vontade. E no capítulo 4, né, entrando de verdade aqui no texto, no capítulo 4 nós vemos no início que o Espírito Santo leva Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Diz que ele passa 40 dias e 40 noites em jejum, em oração, buscando a presença de Deus. E sem dúvida, né, ele que era humano, porque Jesus é Deus, nós já vimos isso nos outros capítulos. E esse Deus, ele se despe, ele tira a sua roupagem divina de Deus e de céu e vem para a terra ficar com os seres humanos, e ele toma a forma de homem, ele se torna um servo. Então esse Deus, ele está limitado num corpo, um corpo humano que é corruptível, que sente fome, que sente sede, que tem suas necessidades normais como qualquer ser humano. Então Jesus, que é Deus, está atuando no mundo na roupagem humana, com todas as suas limitações, né, dos seres humanos. E ele passa esse período ali no deserto. E é interessante notar que o texto fala que o Espírito Santo é que leva Jesus até o deserto. Não que Deus, e outros versos da Bíblia deixam claro que de maneira nenhuma Deus tenta ninguém. Mas Deus permite que o cristão seja tentado. Por que ele permite isso? Porque através desse mecanismo nós podemos ser forjados, nós podemos ter maturidade, nós podemos desenvolver a nossa confiança e dependência em Deus. Ninguém vence uma tentação porque é bom, porque é forte. Nós, se temos alguma vitória, sempre por causa da obra de Cristo. E a própria palavra de Deus diz que em tudo Jesus foi tentado, mas ele não pecou. E ele sabe das nossas fraquezas e se compadece de nós. Então nós recebemos perdão, graça e misericórdia, porque esse Deus sabe o que é ser tentado, sabe o que é sofrer, sabe o que em meio à fraqueza, ter investidas do maligno. Mas a Bíblia deixa claro também que não há tentação que venha sobre nós que seja além das nossas forças. Então, tudo que vem ao nosso encontro como tentação, Deus, ele nos dá a força, a tentação nunca é maior do que nós temos a capacidade dada pelo próprio Deus para conseguirmos, e há uma válvula de escape, nós podemos escapar e fugir. Se você lembrar aí da história de José, do Egito,
ele foi tentado, né? A mulher de Potifar se colocou à disposição para ter um relacionamento amoroso com ele. E ele, o que ele fez? Ele fugiu. Então, nós podemos aprender muito com a palavra de Deus, que nós podemos fugir da tentação, visto que será algo forte, que muitas vezes nós não vamos ter condição de resistir, né? Então, nós precisamos andar vigilantes. Mas Jesus aqui, ele foi tentado, e a Bíblia deixa claro três relatos de uma conversa que Jesus teve com o diabo, o tentador, né, Satanás. Satanás significa opositor. Satanás é um dos nomes aí de Lúcifer, do diabo, e significa opositor. Ele é contrário a Deus e tudo que se diz a respeito de Deus. E diabo significa acusador, porque se o diabo tem uma coisa que ele faz muito, é sempre acusar o ser humano. Sempre colocar diante do ser humano a sua culpa, o seu pecado, aquilo que ele fez, né? Então o diabo, ele nos seduz para o pecado, mas logo após a queda, logo após o cometimento do pecado, então ele agora nos acusa diante de Deus e diante de nós mesmos. Então esse é o diabo. E a primeira tentação que Jesus sofre é que Jesus está fragilizado 40 dias aí sem comer. Então o diabo fala, olha, se você é filho de Deus, faça com que aquelas pedras se transformem em pães. Então o diabo, ele tenta Jesus a partir de uma necessidade física, que é uma necessidade legítima, é fome, é necessidade, é vida ou morte está ali diante de Jesus. Então o diabo, ele de forma sedutora e aparentemente querendo bem, só que não, né? Ele diz, olha, então transforma essas pedras em pães e resolve o seu problema. Só que Jesus, ele usa a palavra de Deus, no versículo que está em Deuteronômio, e Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus, ele deixa claro que a necessidade física que nós temos, ela é importante, tem seu valor. Mas mais importante é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a favor ou contra que você supra sua necessidade a partir do que o diabo coloca diante de você ou não? Claro que a palavra de Deus vai ser contrária. A vontade de Deus é mais importante. A vontade de Deus deve ser algo que está para além de todas as nossas necessidades, por mais legítimas que elas são. Mas é da vontade de Deus? Então Jesus, ele sempre viveu na perspectiva de fazer a vontade do Pai. E não era da vontade do Pai que Jesus fizesse aquilo, então Jesus não fez. Então, por mais que as nossas necessidades sejam legítimas, por mais que nós tenhamos fome, fome de comida, fome de dinheiro, fome de uma boa educação, fome de amor, fome de relacionamento, o ser humano tem muitas fomes. Mas como vamos saciar essa fome? É da vontade de Deus ou não? Se não for da vontade de Deus, devemos realmente dizer não e passar fome. A verdade é essa. E aí a segunda tentação, o diabo leva Jesus para o pináculo do templo, então o lugar mais alto da cidade, e fala para Jesus se lançar de lá de cima para baixo. E aí o diabo, ele usa a Bíblia. E ele diz, olha, aos teus anjos dará ordem para que nada de mal te aconteça. Então o diabo está falando, olha, se jogue do templo. Porque a Bíblia fala que se você se jogar do templo, os anjos vão vir te pegar e você não vai sofrer dano nenhum. Então o diabo, ele usa até a própria escritura para tentar embaralhar a nossa mente e nos fazer pecar. Mas Jesus diz, também está escrito. Então Jesus, ele também usa a palavra de Deus e ele diz que nós não devemos tentar a Deus. Então não é porque Deus tinha um compromisso com Jesus de cuidado e de proteção, é que Jesus então vai se expor a fazer qualquer coisa, porque ele sabe que Deus estará com ele e vai protegê-lo. As coisas não devem ser feitas dessa forma. Então o diabo usa a escritura e Jesus também usa a escritura. Olha, nós não devemos colocar o Senhor à prova, colocar Deus à prova só porque há uma promessa ali, então eu vou viver de qualquer forma, do jeito que me der na cabeça, do jeito que o diabo falar. Não, de maneira nenhuma. Então Jesus realmente não se submete
a palavra do diabo. E por último, o diabo leva ele para um monte muito alto. E de lá ele mostra para Jesus todos os reinos da terra. E o diabo diz que se Jesus se prostrasse, né, se colocasse de joelhos diante dele, ele daria todos os reinos da terra para Jesus. Olha só que audácia do diabo, né? Essa proposta. Por quê? Lembra que o livro de Mateus, eu falei lá no capítulo de introdução, o livro de Mateus ele é escrito mostrando sempre Jesus como rei. Porque Jesus é rei, as profecias diziam que Jesus é rei e tal. Então, Mateus escreve esse livro para os judeus e depois, obviamente, os gentios, mas mostrando para os gentios e para os judeus que esse Jesus ele é rei. Então, aqui nessa passagem, mostra que esse rei ele tem autoridade sobre todos os reinos da terra. Então, a proposta do diabo é, olha, eu vou facilitar. Para que você vai passar pelo martírio? Para que você vai... Vamos tomar aqui cortar o caminho, né? Tomar um atalho. Tomar esse atalho, eu já te dou o que você veio fazer. Eu já te dou todos os reinos da terra, né? E isso é uma coisa absurda que o diabo ofereceu. Para quê? Porque Jesus ele veio e Jesus estava olhando para a cruz. Jesus estava olhando para o sacrifício que ele iria fazer e o diabo, obviamente, não queria que Jesus tomasse a cruz. O diabo queria que Jesus fizesse o que ele queria, né? E aí Jesus, ele repreende Satanás, ele diz, sai daqui, Satanás, né? Ele expulsa Satanás da presença dele, porque é inadmissível uma coisa dessa. Jesus, ele veio olhando para a cruz e nada tiraria Jesus desse foco. Obedecer o Pai, porque a cruz sempre foi dita pelos profetas que Jesus teria que passar por esse martírio para que nós pudéssemos ter de novo acesso a Deus, ter o perdão dos nossos pecados. Então Jesus ele expulsa Satanás da presença dele. E aí a Bíblia fala que veio anjos e o serviram. Às vezes nós queremos pegar atalhos em nossas vidas para evitar algum tipo de sofrimento, porque nós temos esse senso de preservação, então a gente não quer, obviamente, de maneira nenhuma sofrer. Mas às vezes é necessário passar por algumas etapas na vida. E quando a gente pula essas etapas, quando nós queremos pular essas etapas, nós podemos correr o grande risco de perder o conhecimento de Deus, de perder uma vida de intimidade com Deus, de perder uma vida de obediência a Deus. Então é necessário, muitas vezes, o sacrifício. Jesus disse, olha, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não é fácil seguir a Jesus. É necessário um sacrifício também. Assim como Jesus se sacrificou. Quem o segue também tem uma parcela de sacrifício a ser cumprida. Mas o diabo ele vai oferecer para a sua vida e para a minha atalhos para desviarmos desse sofrimento, né? O diabo vai colocar, para que isso? Para que esse exagero? Você está sendo muito legalista, você está sendo muito radical, não precisa isso tudo. Mas não vamos dar ouvidos ao diabo e vamos fazer como Jesus fez, repreendê-lo para que ele se afaste. E depois no capítulo 4 é dito que Jesus então ele chama alguns discípulos, ele começa então seu ministério, porque depois vem anjos, né, depois da tentação. Veio anjos, serviram a Jesus e depois Jesus então sai e aí ele chama alguns discípulos para estar com ele. Aqui nós vemos 4 discípulos que ele chama, mas ele chamou 12, né, ao longo aí da jornada. E é interessante que sempre Jesus que chamou os discípulos, sempre partiu de Jesus. E os discípulos, eles sempre seguem a Jesus, nunca o contrário. Nunca você vai ver um discípulo falando para Jesus, ó Jesus, vem aqui, me segue, ó Jesus, vamos fazer isso, dando ideias para Jesus. É o discípulo ouvindo o mestre e seguindo o mestre. A gente aprende com isso que na nossa vida nós devemos o quê? Seguir a Jesus. Olhar para Jesus, obedecer a Jesus e fazer aquilo que Jesus quer. Hoje em dia há uma prática muito comum,
onde nós pensamos como nós queremos nossa vida. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu quero isso, quero aquilo outro, eu vou casar com fulano, vou abrir tal empresa, vou fazer tal negócio. Então a gente planeja a nossa vida e depois muitas vezes a gente fala, ó Jesus, agora me segue, agora me abençoa, agora faz a coisa caminhar. Isso está errado, está muito errado. Aqui nós vemos que Jesus disse para João, Pedro e André, né? Deixem as redes e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles largaram as redes e seguiram a Jesus. Você tem seguido a Jesus? Ou você tem tentado que Jesus te siga? Ó Jesus, eu tive uma ideia, me segue. Ó Jesus, eu vou pregar o evangelho lá na África, vem comigo. Ó Jesus, eu vou ser pastor, vem comigo. Ó Jesus, eu vou casar com fulaninha, vem comigo. É assim? Ou deveria ser ao contrário? Nós seguirmos a Jesus, né? A perspectiva aqui é essa, do servo seguir a Jesus. E o texto termina, o capítulo termina, mostrando que Jesus, então, ele vai por toda a Galileia, curando todos os tipos de enfermos, pregando nas sinagogas e exercendo o seu ministério de forma abundante. Então aqui Jesus está em total atividade, em total ação, pregando, e aí grandes multidões começam a cercar Jesus para ouvir a mensagem, que era algo extraordinário. Jesus, as pessoas ouviam Jesus e Jesus era diferente de todos os profetas e sacerdotes que eles tinham visto e fariseus que eles tinham contato. Jesus, ele pregava com autoridade, então grandes multidões vinham até Jesus. E vinham também porque Jesus curava todo tipo de enfermidade. Porque através de sinais, Jesus estava mostrando a sua divindade, o seu poder, e que ele era o Messias. Então Jesus, ele fez muitos sinais, muitos prodígios, muitos milagres, para que a palavra que os profetas disseram fosse testificada de que eles estavam diante ali do Messias, do Salvador, Jesus Cristo. Então chegamos ao fim aqui do capítulo 4 e espero que tenha de alguma forma abençoado sua vida. E não se esqueça, a coisa mais importante desse vídeo, leia a Bíblia e medite na palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Um forte abraço e até a próxima.